Oiê, eu sou a Bianca Camargo e esse é o meu diário de expansão da consciência. Gente, eu tô com 20 dias, 25 dias, 20 e poucos dias que eu comecei a ressonância. E aí eu queria contar pra vocês, compartilhar aqui com vocês, comigo, não sei nem se eu vou postar, mas acho que eu vou postar sim. Sobre quais são os efeitos, o que tá acontecendo comigo, né? Porque quando eu pensei em pedir a ressonância, eu fiquei pesquisando vídeos e isso me ajudou muito. Então, por que não ajudar as pessoas também, né? Outras pessoas que estejam no mesmo processo. Eu pedi algumas coisas e eu vou falar assim do comecinho, né? No primeiro final de semana eu comecei numa quinta-feira. E aí no primeiro final de semana me deu uma bad muito, muito, muito absurda. Assim, eu tava numa vibração super positiva, tava super bem. E aí quando a onda entrou, parece que que eu não tava pronta ainda, sabe? Eu caí assim, fiquei muito mal, fiquei numa bad muito, muito grande. Eu olhava meu trabalho, eu faço trabalho fazendo mandalas. E eu olhava o meu trabalho e pensava assim comigo, que coisa feia, você não tem talento e um negócio muito feio. Sabe, eu comecei a odiar. Eu tava colocando ódio naquilo. Quando eu olhava assim pra minha mesa que eu pinto pro meu material ali, eu tinha sentimento de raiva, de ódio, de que eu não tinha capacidade pra estar fazendo aquilo, sabe? E aí isso foi o primeiro final de semana. E eu falei, gente, não dá, não posso ficar desse jeito, não sei o que. Aí eu comecei a tentar, a voltar, sabe? A tomar controle do que eu não podia continuar daquele jeito. E aí eu fui melhorando. Só que aí o que eu percebi que nesse tempo, nesses 25 dias mais ou menos, eu tô numa montanha russa de sentimentos muito grande. Eu comecei assim, e aí eu melhorei. Fiquei uma semana super bem, alguns dias super bem, super positiva. Não, eu amo esse trabalho aqui, eu adoro fazer isso, eu tenho super talento, sabe, isso é uma das minhas missões, é fazer isso sim, eu gosto disso sim. E continuei trabalhando e colocando amor naquilo, e aí caí de novo e vinha novamente. Toda vez que eu caio assim, que a bad vem, é como se eu tivesse aqui no topo da montanha russa e aí eu desço. E aí vem vários sentimentos, então emerge várias coisas que estão lá no profundo, né? Porque a onda tá limpando e vem assim muito forte. Então, ou a gente começa a trabalhar e eu preciso parar e perceber quais são os sentimentos. Então eu paro, percebo, acolho, falo, ok, eu tô com esse sentimento, isso aqui não é meu, isso aqui não é, eu vou deixar e vou respeitar, só que isso aqui eu sei que não é meu. Então eu tô fazendo muito isso e é um trabalho muito forte. Então o que eu percebi é que a onda ela entra, só que ela vem como uma tsunami e aí tudo que tá lá dentro assim vai emergindo, 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 emergindo e vem aqui, ó. Nossa, é uma coisa bizarra. Por exemplo, eu tô já com 20 e poucos dias e esse final de semana, hoje é um sábado, me bateu de ontem pra hoje uma bad, uma coisa, e eu tava super bem. E aí, não, essa semana em si foi uma semana mais difícil, mais complicadinha. E esse final de semana veio com força, assim, de sexta-feira ontem pra hoje, que eu fiquei na cama hoje de manhã. Sabe quando você não quer levantar? Não tava com tristeza, eu tava com desesperança, com uma coisa estranha, um sentimento de qual é o objetivo disso tudo? Por que eu tô fazendo isso? Pra quê? Sabe? Não tem sentido. Por que eu tô me colocando numa situação tão desagradável? Ontem eu deitei aqui no meu sofá e falei com a minha centelha, falei, centelha, tenho um problema específico que eu pedi pra curar, que é um trauma específico que eu pedi na onda pra curar. E aí eu falei com a minha centelha, eu falei, centelha, eu preciso saber da onde tá vindo isso, saber, sabe, o que que é, o que tá acontecendo. E aí eu dormi, dei uma cochilada aqui no sofá e eu tive um sonho com esse trauma. E nesse sonho eu via claramente que eu tentava falar para as pessoas o que estava acontecendo,
uma situação tava acontecendo ali, e eu tava tentando falar com meu marido, falava com ele, e ele não me dava ouvidos. E aí, quando eu acordei, todas aquelas imagens, assim, muito fortes, e eu falei, ok, eu não quero sonhar com esse tipo de coisa, com esse... Eu tava sonhando com um trauma específico, né? Com o que aconteceu comigo, eu estava sonhando, revivendo. Só que no sonho eu tava contando pro meu marido, pra ele ver, pra ele me ajudar, e ele não via, ele não me ouvia. E aí, quando eu acordei, eu perguntei pra minha centelha, ok, o que isso quer dizer, né? E aí veio muito forte, assim, falando, você tem um problema de tentar falar e não ser ouvido. O seu trauma, uma das consequências que vieram devido ao trauma é de você tentar falar e não ser ouvida. E aí isso é um gatilho pra você, de você tentar falar e tentar explicar e as pessoas não te ouvirem. E aí, porque aconteceu algumas situações essa semana com a minha filha, que eu falei com ela, ela não me ouviu, e veio um gatilho muito forte em mim, de eu brigar com ela, assim, forte, dar um grito nela. E não sou eu, não era eu ali, era o gatilho que ela não me ouvir, aquele gatilho veio com força em mim, e eu dei um grito nela, assim, depois eu pedi desculpa, falei, me desculpa, não, sabe? E veio muito forte. Então, o que eu preciso limpar, o trauma tá sendo curado, eu sinto isso, mas as outras coisas que vieram devido a isso, eu preciso trabalhar também. Então, eu acho que a ressonância, ela tá me abrindo os olhos, sabe? Em forma de som, em forma de situações que eu passo pela situação e consigo entender e falar, opa, isso aqui eu preciso trabalhar, preciso limpar isso aqui. E aí é muito Ho'oponopono, muita conversa com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente tá nessa expansão aí da consciência, estudando muito. Então a gente tem umas trocas muito boas. E aí hoje eu acordei assim muito mal, muito assim, sem saber qual era o sentido disso tudo. E aí eu peguei, levantei. Não, olha só que legal, eu tava na cama. E aí eu falei com a minha centelha, eu falei, então, me tira daqui, você é mais forte do que eu, me tira daqui, porque eu não... Se você é tudo isso mesmo, se você é tão poderosa, tão bambambam, então me tira daqui. E aí veio automático assim na minha cabeça, se você não levantar, se você não escolher levantar, eu não posso fazer nada por você. E aí eu falei, tá bom. Agora, pá, um tapa na cara. Eu falei, ok. Aí eu levantei, troquei de roupa e fui lá na casa da minha mãe. E aí, no que eu fui pra lá, a gente conversou muito. Eu até falo demais às vezes com ela, que eu falo umas coisas que nem deveria falar, mas aí eu solto porque eu confio muito nela. E aí, a minha energia já transmutou, eu já fiquei melhor, já... Ok, esse é o sentido. Aí às vezes a gente conversa, e aí aquelas perguntas que eu fiz pra minha centelha de porquê, de qual que é o objetivo disso, nas conversas que eu tenho com a minha mãe, a gente mesmo se responde, sabe? E ela também, com os questionamentos dela, quando a gente começa a conversar, a gente se responde. Às vezes a gente mesmo fala e fala, oh, era isso, essa era a resposta daquilo que eu tava perguntando, mas estava aqui todo o tempo, sabe? Então, muito interessante. Uma das coisas que eu pedi foi conseguir meditar. Habilidade em meditar. E eu tô vendo que eu tô conseguindo ter foco na minha meditação, porque eu sempre tentei começar, sempre ficava, não, vou começar a meditar, vou fazer, e aí fazia um dia, não conseguia, aí desistia. E agora mesmo eu tendo dificuldade ainda, sim, eu faço meditação guiada, não consigo fazer em silêncio, ainda não consigo, mas eu já tô com um foco de todos os dias, eu acordo, faço, antes de dormir, eu tô conseguindo, sabe, ter essa constância. Então isso eu acho que já tá trabalhando muito bem, assim. Outras coisas que eu ainda não sinto, não vou falar pra você que eu sinto tudo, não, ainda não sinto algumas coisas que eu pedi, mas tem coisas que eu preciso estudar sobre pra, sabe, você pede um curso específico, alguma coisa específica, e você precisa estudar, ir lá estudar pra você entender. Então quando você... é mais que uma facilidade, sabe? A onda ela entra com a informação, e aí quando você estuda sobre aquilo, é como se você fala, tá mais fácil, sabe? Fica muito mais fácil o entendimento. Então, eu acho que isso tá muito bom. Ainda não tô nem no meu primeiro mês, né? São 3 meses pra reajustar ou pedir uma nova onda, então as cartazes estão aí. Essa minha dualidade de subir e descer tá muito forte.
Então eu tô sentindo muito, mas ok, né? Eu acho que se tá fazendo bem pra mim, se tá me limpando, não tem problema nenhum. É que às vezes a gente é muito complicado, a gente tem que ter força de vontade de falar, não, ok, vou continuar, isso é bom pra mim, vai limpar, vai dar um resultado, minha consciência tá expandindo aqui, tá dando certo, sabe? Porque quando vem, você fica desesperado, você fala, gente, qual que é o sentido? Por que eu tô fazendo isso comigo? Parece que eu tô me ferindo, sabe? Que nem eu perguntei o sentido pra minha centelha, e ela me revelou em um sonho que eu via uma coisa que eu não queria estar vendo, que é sobre o trauma, que é de abuso sexual quando eu era criança, e eu tava vendo aquilo novamente em sonho, e eu não quero ver isso, mas tinha uma mensagem ali, que era das pessoas não me ouvirem quando eu era criança, quando eu falei e as pessoas não acreditaram em mim, e eu tenho isso aqui que eu preciso limpar, de que não, de que eu posso falar, que as pessoas vão me ouvir, que eu vou ser ouvida sim, que, sabe, é bem complicado, mas estamos aí, firmes e fortes. Eu tô anotando tudinho e vou daqui uns 15 dias, num tempo que eu achar que mudou alguma coisa, eu venho aqui, faço outro vídeo e posto, tá? Eu acho que a gente tem que ter paciência, porque é igual emagrecimento, né? A gente não pode querer emagrecer em um mês tudo que a gente engordou em 5 anos, né? A gente levou um tempo para engordar, então a gente precisa ter esse tempo para emagrecer. Então a gente levou uma vida inteira, eu no caso, levei uma vida inteira de crenças limitantes, de traumas e de autossabotagem, de muitas coisas que eu tô limpando agora. Então é um tempo, é um processo. Que nem questão do meu serviço, do meu trabalho, eu sei que é autossabotagem, porque eu tenho certeza que, porque tá dando certo, eu tô tendo clientes, faz menos de um ano que eu comecei e eu já tô com clientes, já tô trabalhando exclusivamente com isso, e eu tenho certeza que vai dar certo, que é uma coisa que é um caminho pra mim. E a minha autossabotagem vem com força, me colocando contra o que eu tô fazendo, contra o meu serviço, contra o meu trabalho, que eu amo. Então, quando eu tô bem, eu amo de paixão fazer. E aí, quando eu não tô bem, que vem essa coisa forte, falando que eu não tenho capacidade, que eu não posso, que isso não é pra mim, sabe? E eu sei, agora eu consigo analisar que é autossabotagem, porque se fosse em outros tempos eu já tinha desistido e já tinha parado. E eu tô firme. Enfim, gente, é muito complicado. Eu falei que eu não ia chorar e consegui não chorar, porque as emoções são muito fortes, são muito, muito, vem com força. Assim, se tiver coisa pra limpar, ela vem com força e limpa mesmo. E eu tô sentindo isso porque tá vindo e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Enfim, quando eu tiver mais coisas pra contar, com mais experiências, eu venho aqui e falo pra vocês. Se alguém estiver passando por isso, se estiver na primeira onda, se tiver alguma experiência boa pra contar, ou não tão boa assim, mas que faz parte do processo, deixa aqui nos comentários pra gente ir se ajudando. Eu acho que o intuito é esse, né? Um ajudar o outro com as experiências. Tá bom, meus amores? Bora com força, com fé que tudo vai dar certo sim, que a gente vai evoluir sim, porque a gente tá aqui pra evoluir, pra ajudar uns aos outros e crescer e expandir a nossa consciência. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.